do Senhor está no nosso meio. Nesse mesmo espírito, nesse mesmo sentimento, quero te dar liberdade para se sentar, para ficar à vontade, mas ainda conectado com o Senhor. A oportunidade de sentarmos ou voltarmos aos nossos lugares não significa que parou esse momento espiritual para o outro, não. O momento continua. Você mantém ainda essa conectividade com o Senhor, porque em cima dessa conexão que você está, porque o que o louvor, o que o momento de adoração promove é uma conexão. É como uma oração. Uma oração, ela promove uma conexão. Você fala com Deus, você se conecta com Deus, e você começa a ficar sensível a Deus. Sabe, todo filho, quando conversa com seu pai, decide conversar com seu pai, estar na presença do seu pai, então começa uma conectividade com o pai. Então o pai começa a ser sensível aos anseios desse filho, porque esse filho decidiu conversar com ele. Então o pai começa a dar direções ou abençoá-lo. Então esse filho começa a sentir a conectividade com seu pai. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós nos conectamos com Ele através de uma oração, de um período que você tira para falar com Ele, você acredita no que você está fazendo, você acredita na sua oração, você acredita que Deus está te ouvindo, você acredita que você está conversando com o seu Pai, o Pai dos pais. Então há uma conectividade. Da mesma forma, quando entramos no louvor, o louvor para mim é momentos de orações cantadas. São orações. Muitas das canções que cantamos aqui são orações. Orações cantadas, porque falamos da graça dEle, falamos do desejo que eu tenho de me render diante dEle. Então nós cantamos orações. Então abriu uma conectividade com Deus, abriu uma conexão com Deus, e Deus espera esse relacionamento com os seus filhos. Nós começamos aqui bem, nós começamos a preparar a nossa mente para Deus. Então Deus vem e começa a ministrar o nosso coração com a palavra. Aí começamos a pensar sobre essa palavra, e essa palavra desce ao nosso coração e se torna uma revelação para transformar as nossas vidas e o nosso mundo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Profeta Daniel, capítulo 10. Então, um pouquinho antes de Oséias, é um livro antes de Oséias. Talvez você ache Oséias, Abacuque, que sempre a gente não quer achar eles, a gente acha eles. Você volta um pouquinho, está em Daniel. Quero agradecer as meninas que adoraram, me auxiliaram nesse momento, os músicos da igreja. Deus os abençoe. Toda aquela guerra tal, mas deu certo. Porque eu sempre penso, a gente entra em batalha, mas Deus, Ele vai além da nossa musicalidade. Deus vai na intenção do nosso coração. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 1. Eu quero tentar estabelecer algumas situações para que a nossa mente, para que nós possamos construir uma mente favorável a Deus.
uma mente onde opera um milagre. Daniel capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome que Daniel recebeu ao ser preso, ao ser levado em cativeiro a Jerusalém. Depois, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Talvez esse texto possa ser conhecido por você, mas eu quero me basear nesse texto apenas. Ele entendeu, e entender está relacionado ao entendimento. Está relacionado em primeiro lugar em mente, em conhecimento, em entendimento. Está relacionado a uma mente que compreende e que executa. Primeira coisa para você desenvolver um projeto, quando você entende algo, você observa, você capta primeiro com a sua mente. Você não tem como captar algo na primeira instância com o coração. Não tem como. Primeiro a sua mente processa, depois é levado ao coração. Por isso que o salmista disse no primeiro, Salmo 1, diz que na tua palavra medita de dia e de noite. Por que o salmista falava sobre a sua palavra ser meditada de dia e de noite? Porque quando ele falava meditar, ele está falando sobre pensar sobre o assunto. Meditar é pensar constantemente sobre aquele assunto. E aí quando nós pensamos, até aí há um grande processo para esta palavra descer ao nosso coração. Por isso que precisamos entender que nem tudo que ouvimos ou pensamos, nem tudo desce ao nosso coração. Quando nós pensamos seriamente sobre esse assunto e encontramos e entendemos com inteligência o que foi nos proposto, então essa verdade desce ao nosso coração e ela se torna, ela passa de um conhecimento, ela se torna uma revelação, porque a revelação transforma o nosso mundo, a revelação transforma a nossa atitude. Mas enquanto a palavra não for, ela não se transformar numa revelação para o seu coração, ela não vai mudar o seu mundo, ela não vai mudar as suas atitudes. Ela precisa se tornar uma revelação para você, porque senão vai ser apenas algo que você lê. Como você lê muitos livros, como você estuda matemática, ciência, português, você vai ler, vai encher do conhecimento. Muitas coisas dessas se tornam uma revelação. Uma parte das nossas vidas somos transformados, mas outras partes das nossas vidas não somos transformados. Por quê? Porque essa outra parte ainda não se transformou numa revelação. É apenas um conhecimento. É apenas você conhece na sua mente, ela não desceu ao seu coração ainda. Todos estão me entendendo? Estão me ouvindo direitinho? Então, queridos, quando nós começamos a construir uma mente favorável para Deus, é uma mente que entende os princípios de Deus, entende os desígnios de Deus. Todos nós conhecemos a história de Daniel, desde quando ele foi preso e levado juntamente com os seus 3 amigos, né? Quando ele foi arrancado de Jerusalém, levado lá, ter arrancado a sua identidade. Sabe, eu poderia dessecar uma série de argumentação aqui, a gente passarmos 1, 2, 3 horas, mas eu quero focar apenas uma coisa básica e simples, para que você saia daqui com sua mente favorável para Deus. E como nós sabemos, ele foi lá e foi submetido a uma mudança de identidade. Mas ele, por ter uma mente conectada com o Senhor, ele não se deixou mudar a sua identidade. Mudou o seu nome, mas não mudou a sua identidade interior. Porque Daniel conhecia no seu coração Deus a qual ele servia. Havia uma revelação de Deus no coração de Daniel. Uma coisa que precisamos entender, que quando há uma revelação de Deus no nosso coração, então a gente não abre mão facilmente. A gente não vira as costas por causa de um confronto. A gente não desiste por causa de uma palavra dura, porque temos uma revelação no nosso coração. Mas enquanto não temos uma revelação da palavra em nosso coração, então cedemos a tantos reis, a tantas investidas de Satanás contra as nossas vidas, a tantas investidas do diabo contra as nossas famílias. Cedemos muito fácil à tentação. Por quê? Porque muitas vezes não há uma revelação no nosso coração. Quantas pessoas conhecem a Bíblia, mas a Bíblia não os transformaram ainda?
porque só pode transformar quando esta palavra se tornar uma revelação. Eu vou repetir muitas vezes isso para que você entenda e saia daqui que tudo aquilo que eu ouço do altar, da palavra dos meus pastores, dos meus líderes, preciso meditar de dia e de noite, até que se torne uma revelação e desça ao meu coração. E quando acontece isso, eu mudo o meu mundo, eu transformo o meu redor, através da minha confissão e da minha vida real com Deus. E Daniel foi cometido de muitas situações, de muitos intempéries na sua vida. Ele foi preso, ele foi perseguido. E uma coisa muito interessante, Daniel não perdeu no seu interior, no seu coração, a revelação de quem era Deus. Quando falamos em construir uma mente favorável para Deus, quando falamos em construir, estamos falando em erguer uma estrutura nova. Construir significa mudar a estrutura que está na nossa mente de interpretação. Mudar a estrutura de percepção das coisas. De percepção do que Deus está falando. Sabe, amados, se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que lá no Gênesis houve uma dificuldade de entender a Deus. Foi uma dificuldade de entender a Deus. E quando houve uma dificuldade de se entender a Deus, houve o pecado. Quando há uma dificuldade de se entender a Deus, há o pecado. Sabe, Deus chegou para Adão e deu uma ordem. Só que esta ordem não foi bem entendida. Não desceu ao coração. E por isso que o inimigo veio e mudou o pensamento e a ideia deles, e eles cederam à tentação. Começou de Eva, e Eva convenceu Adão. Adão poderia ter: não, você está louca, não vamos, não. Só ela, quando Deus chegasse, eu exortei a mulher que tu me deste. Eu amo ela. Nos perdoe. Confesso que quando eu descuidei, ela foi enganada. Mas Adão não. E aí entendemos que ele também não entendeu em algum momento a revelação de Deus. E nós vemos no decorrer da Bíblia essa situação, quando nós não entendemos a voz de Deus, quando nós não entendemos o Evangelho, quando não se torna uma revelação dos nossos corações, então há uma proposta ao pecado, a gente cede ao pecado com mais facilidade. Então construir uma mente favorável para Deus é erguer uma nova estrutura na nossa mente, na vida espiritual e na vida material. É começarmos a parar de pensar nas coisas da terra e começarmos a pensar nas coisas do alto. É começarmos a ter uma conexão com o alto. É começarmos a ter uma conexão com Deus. Mudar a mente é começar a entender que as coisas desse mundo não me trazem felicidade, mas sim as coisas que Deus pode me trazer felicidade. Mudar a mente é entender que um carro pode me servir, mas não pode me dar felicidade. Mudar a mente é olhar para uma boa conta no banco recheada de dinheiro e entender que aquele dinheiro, aquele recurso vai me servir, mas não pode me trazer felicidade, pode me trazer momentos de alegria. Mas a felicidade vai muito além disso. A felicidade vai de uma conexão que você tem com Deus e da presença que Deus tem no teu coração. Porque a Bíblia diz que na plenitude, na manifestação do Espírito Santo, há plenitude de alegria. A alegria está conectada com o servir a Deus, o entender a voz de Deus. Então começamos a fazer uma transição, começamos a fazer uma mudança
Daniel tinha uma revelação no coração, tinha uma mudança na mente, e tanto é que Deus começou a trazer revelações e visões para ele, e ele começou a interpretar porque tinha uma mente conectada, tinha uma mente favorável para Deus. Uma mente favorável para Deus é uma mente capaz de perceber a presença, a voz, a palavra dele. Uma mente favorável a Deus é uma mente capaz de entender Deus. É uma mente capaz de andar nos caminhos de Deus, capaz de crer em milagre, de andar em milagre, andar com os céus abertos sobre a cabeça e entender que aonde eu botar as plantas dos meus pés, ali é me entregue por possessão. Onde eu botar a minha mão será abençoado. É entender porque que dentro da igreja a gente ouve essa palavra. A Bíblia diz que onde você colocar as suas mãos será abençoado. Deus já deu essa diretiva para a gente, e às vezes não usamos isso. Por quê? Porque só conhecemos, mas a revelação não desceu ao coração. Porque quando desce ao coração, eu vivo isso. Eu digo que as minhas mãos são abençoadas. As minhas mãos são abençoadas, então eu posso botar a mão e abençoar. Os meus pés são pés de possessão. Aonde eu ponho os meus pés é me entregue por possessão. Eu assumo o controle da situação. A Bíblia fala: onde você botar a planta dos seus pés será lhe entregue por possessão. Ou seja, eu entendo isso, amados, também no sentido de assumir o controle das situações. Você entra no lugar, está aquela confusão, aquela coisa, você põe a planta dos seus pés ali, tudo se rende a você, porque é uma unção sobre a sua vida. E isso é necessário entender. Mas quando nós não vivemos essa diferença no nosso dia a dia, e vivemos comum, quando saímos da igreja, vivemos comum como todo mundo, andamos como todo mundo, sofremos como todo mundo, vivemos como todo mundo, sem essa diferença, esse diferencial, é porque muitas coisas não desceram como revelação no nosso coração. Diga: eu sou o diferencial de Deus nesse mundo. E é isso que você precisa entender. Quando é que isso vai descer no nosso coração? De entender que você pode mudar o curso da vida de pessoas que estão ao seu redor. Que uma palavra sua pode desatar toda uma vida de um colega, de um amigo. Que uma palavra sua pode trazer entendimento no momento confuso de um amigo. Que uma palavra sua pode desatar, uma palavra sua pode reconstruir um casamento, pode reconstruir um problema difícil na sua caminhada. Entender isso. Porque Deus vai olhar e vai tentar buscar alguém que está com a mente favorável a Ele, para que Ele possa inserir a direção dele. Sabe, quando você é como você está no seu trabalho, e você sente muitas coisas, percebe muitas coisas no seu trabalho, e você não tem nenhuma atitude. Então a sua mente precisa estar favorável a Deus. Senão, você vai para o trabalho, você vai receber toda aquela carga ruim do seu trabalho e volta para casa com aquele peso. Quantos já sentiram isso? Voltar para casa com peso depois de um dia de trabalho? Chega carregado, pesado, com as costas aqui, tudo doendo. E Deus, na verdade, queria usar você para mudar a atmosfera daquele lugar. Mas Ele precisa de uma mente favorável para Ele. Será que se Deus te pedir, quando você começar a entender a voz de Deus, Ele te pedir algumas coisas do seu trabalho, você vai fazer? Você é capaz de fazer alguma coisa quando você começar a entender a voz de Deus? Aqui há alguma coisa que eu percebo: algumas pessoas fogem desse momento porque não querem essa responsabilidade, não querem passar por esse momento e não querem ser expostos dessa forma. Eu te digo uma coisa: Deus te chamou para fazer a diferença onde você estiver, e você, a partir do momento que você se envolve com Deus, Ele vai te expor, Ele vai te denunciar. O crente é denunciado onde ele está. Não adianta se esconder. Você vai ser reconhecido. Sabe, quando construímos uma mente favorável para Deus, estamos construindo um momento, estamos falando para Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eis-me aqui, estou pronto. A hora que o Senhor quiser usar.
eu estou entendendo o mundo espiritual, eu estou lendo o que Deus está proporcionando. Ter uma mente favorável a Deus é ter uma conexão sem interrupções. Não é só aquelas conexões de cultos, não é só aquelas conexões de células, não é só aquelas conexões de reuniões, é uma conexão diária com Deus. Sabe, muitas pessoas saem de dentro das igrejas e desconectam. Agora eu volto para o meu natural. Entro para a igreja, sou homem espiritual. Saio da igreja, sou homem preocupado e corredor das coisas, porque eu quero recurso. Eu preciso melhorar o meu recurso. Eu preciso correr para lá, correr para cá. Eu preciso, amanhã tem um cheque para cobrir, e tem isso. E saímos da conectividade com Deus. Construir uma mente favorável para Deus é começar a pensar nas coisas do alto, é me preocupar com o que Deus se preocupa. Eu começo a pensar no que Deus está pensando. Não tenho tempo para as coisas pequenas desse mundo, para as guerras que se levantam contra mim, ressentimentos que vira e mexe estão me confrontando. Não tenho tempo para essas coisas. Eu começo a exercer o Evangelho, eu começo a exercer o amor, eu começo a exercer o perdão, eu começo a exercer a vontade de Deus, porque minha mente está favorável a Deus. Mas para isso eu preciso começar a buscar 4 coisinhas na minha mente. A primeira coisa, eu preciso buscar a santificação da minha mente para ter uma mente favorável a Deus. Para ter uma mente favorável a Deus, eu preciso santificá-la. Uma mente que se santifica todos os dias. Porque a Bíblia fala ser santo, porque eu sou santo. Ser santo como o Pai que está no céu é santo. E é constante declarar a santidade na sua mente. Declarar a santidade na sua mente. Sabe, porque muitas vezes, amados, a gente se entulha de tantas coisas no nosso dia a dia. Entulhamos de tantas coisas que nós vemos e assistimos. Nos entulhamos de novela, nos entulhamos de Faustão. Damos prioridade às vezes numa final. Não que Deus te proíba de jogar ou de assistir um jogo, mas sabe, damos tanto valor a certas coisas que estão entrando na nossa mente e mudando conceitos e princípios na nossa mente. Começamos a se entulhar de relacionamentos frustrados, porque estamos vendo nas novelas relacionamentos frustrados, traições e tudo aquilo que realmente dentro da palavra de Deus você não é 100%. E aí você se envolve naquele mundo e sabe, você fica um espectador na frente da televisão e você fica torcendo aquela fulana pegar ele, você fica com essas coisas. Agora você vai pegar, ela vai flagar ele. E ficamos torcendo para a desgraça de um, para a alegria de outro. E aí a nossa mente começa a ser cheia dessas coisas. E como santificar a minha mente? Ah, pastor, mas aquela da tarde é legal. Tem o Petrúquio. Aí começamos a arrumar desculpas na nossa mente para continuar de dentro de uma coisa engraçada. Uma série de traição e uma série de coisas que não agradam ao coração de Deus. E aí começamos a entulhar essas coisas. Começamos a entulhar nossa mente com piadinhas e conversinhas. E rimos muito, de piadinhas e tal. E quando chegamos na presença de Deus, temos dificuldade de arrancar um sorriso para Ele, que nos deu a salvação, que nos deu a libertação. Porque quando santificamos a nossa mente, nós entramos no que diz respeito à renúncia. Começamos a renunciar a algumas coisas do mundo para que a minha mente seja santa. Porque para mim construir uma mente favorável a Deus, uma mente que Deus quer acessar, eu preciso santificá-la. Eu preciso cortar algumas coisas na minha casa. Eu preciso cortar algumas coisas que não estão trazendo edificação.
Uma vez eu sentei com a minha filha e fiquei assistindo alguns programas que ela assiste, algumas minisséries, e eu fui cortando uma e outra e outra. Minha filha começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando? Porque eu estou cortando essa minissérie iCarly. Nem sabia por que estava chorando. Você acha que eu vou deixar você assistir, minha filha, um trio de meninos, duas meninas e duas adolescentes e um menino, que uma menina que manda no diretor da escola, que manda na mãe, que faz um monte de coisa? É isso que eu quero que você gere na sua mente? Aí depois estava assistindo um outro que chama Glee, que eu fui assistir com ela, porque a Bíblia fala: ensina o caminho, a criança ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é ensina a criança o caminho, mas é no caminho. Você tem que estar junto com ele. Eu sentei e comecei a ver o Clean. Eu comecei a ver ali um monte de coisa de homossexual, um professor que traía a esposa, que pegava os alunos. Eu comecei a ver: mas minha filha, por que você vê isso? Que mente você está montando? O que está na sua cabeça? Aí sentei com a minha filha menor, ela estava assistindo o Barney, um dinossauro grande. Quantos sabem quem é o Barney, essa minissérie? Estava um dinossauro grande, todo colorido, né? As cores do Teletubbies, já no Barney. Aí vem aquele dinossauro grandão, e eu, normal. Aí eu sentei do lado da minha filha e fiquei assistindo, para tentar entender por que ela não estava dormindo mais. Aí eu assisti o Barney. Falei: minha filha, essa mensagem subliminal não é para mim. Subliminar não é para mim. Mas a partir de hoje você não assiste mais o Barney. Ela dormia com medo, porque ela falava que o Barney aparecia para ela. Eu cortei esse desenho dela e comecei a selecionar os desenhos que ela vai assistir. Ela dormiu tranquila. Parou de ter insônia, parou de ter problema, parou de acordar com medo e correr para o meu quarto. Então construir, santificar uma mente, é tentar começar a mudar algumas coisas que estão impregnando a nossa mente. E aí resultamos essas coisas. Santificar a mente, pensar nas coisas lá do alto. Santificar a mente é você abrir o computador e não tem como, qualquer busca que você vai buscar sempre aparece uma página imoral. Você pode buscar ventilador, que aparece uma mulher quase nua. Tem coisa que não tem nada a ver. Se você for buscar cadeira, aí aparece uma pessoa meio pelada, porque chamando a atenção da sua mente. E aquela imagem que apareceu, você olhou, a sua mente captou. E aí há as dificuldades e os problemas que nós temos. Santificar é renunciar. Santificar é renunciar. Santificar a mente. Segunda coisa para construirmos uma mente favorável a Deus é buscar ter uma mente sobrenatural, uma mente que acredita e vive um milagre a cada pensamento. Daniel 10:10. O Senhor diz a ele: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. É acreditar no sobrenatural. Quando Deus nos toca, proporciona em nós o que não entendemos. O imaginável acontece quando há o toque de Deus. E eu preciso estabelecer um parâmetro para minha mente, um parâmetro sobrenatural, que o meu Deus é sobrenatural e coisas sobrenaturais acontecem, que o mundo espiritual é real, que o mundo espiritual é verdadeiro, que demônio existe, que o diabo existe, e ele está lutando para destruir a sua vida. Há um mundo espiritual paralelo do nosso mundo que está lutando para destruir a sua vida, e você tem que ter uma mente sobrenatural, entender que Deus é Deus, que a manifestação dele é real e que ele pode tocar, e quando ele me toca, algo sobrenatural acontece comigo. Uma mente que aceita as coisas sobrenaturais, uma mente que aceita milagre, uma mente que aceita cura, uma mente que aceita restauração, uma mente que aceita que aquele viciado pode ser liberto, que o paralítico pode andar,
uma mente favorável a Deus, acessível a Deus, uma mente que crê. Construir uma mente favorável a Deus é ter uma mente temente ao Senhor, é ter uma mente sábia, uma mente inteligente, porque a Bíblia fala que aquele que teme o Senhor sábio é. A Bíblia fala que o temor do Senhor, aquele que teme é sábio, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da inteligência, da sabedoria. Provérbios 7, uma mente discernidora de situações, uma mente que discerne, uma mente que compreende a palavra de Deus. Daniel 10:14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. É discernir, uma mente que discerne situações, uma mente que vê uma situação e discerne os problemas, que tem uma palavra de inteligência, uma palavra de sabedoria, uma palavra de discernimento. Isso, quando eu busco uma mente em Deus assim, começo a viver essa mente, eu estou construindo uma mente favorável a Deus. A mente da palavra responde a palavra. Quando você tem uma mente da palavra, você responde a palavra. Mas enquanto a sua mente não for da palavra, não for uma mente transformada, você não vai responder o que a palavra manda você fazer. E quarta coisa, a mente de um guerreiro. Ter uma mente que não foge à luta, uma mente forte. Sabe, amados, hoje Deus vai transformar nossas mentes em frutíferas. Mente que responde à palavra de Deus, mente que dá fruto do que diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 19, Deus chega para ele e fala o seguinte: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Ser forte, ser forte. Uma mente de um guerreiro. Sabe, queridos, quando damos ouvidos à palavra de Deus, somos fortalecidos. Quando damos ouvido à verdade de Deus, nós somos fortalecidos em todo o tempo. Isaías 40:29 diz: faz forte e alcançado e multiplica a força àquele que se sente sem valor, aquele que se sente inválido. Deus multiplica a força dele quando ele entende a voz de Deus. Uma mente favorável a Deus tem a ver com minhas decisões diárias diante de Deus. Um guerreiro toma decisões diárias. Um guerreiro decide todos os momentos. Uma mente favorável a Deus é entender que eu preciso tomar decisões em todo o tempo. Eu preciso renunciar em todo o tempo, tomar decisões diante de Deus. Quando eu começo a ter uma mente favorável, porque eu santifiquei a minha mente, porque eu entrei com a minha mente no sobrenatural, porque eu entrei, a minha mente começou a buscar o temor e viver o temor do Senhor, entender o temor do Senhor, e eu entrei num nível de sabedoria, num princípio de inteligência, é ter uma mente de um guerreiro. Então eu começo a dar acesso ilimitado a Deus na minha mente, e quando Deus começa a revelar, começa a falar comigo, eu começo a entender o que Deus está falando, porque eu construí uma mente para Deus falar comigo, porque eu santifiquei a minha mente, porque eu busquei o temor do Senhor, porque eu busquei entender o sobrenatural de Deus, eu busquei andar no sobrenatural de Deus, eu estabeleci a minha mente como a mente de um guerreiro, não de um fracassado, não a mente de alguém que é dependente dos outros, mas alguém que é dependente de Deus, alguém que pensa que é como um valente, que é como um gatita, que é como alguém que responde à voz de Deus, que é como alguém que fala: eis-me aqui, que está pronto. Um guerreiro pronto, um guerreiro que não deixa para amanhã, que não procrastina, um guerreiro que vive
aqui hoje, está pronto hoje, está pronto para Deus hoje. Não amanhã, Senhor, amanhã o Senhor pode falar à minha mente. Não, hoje, Senhor, se o Senhor quiser me tocar, pode me tocar. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Sabe, porque se eu perguntar quantos estão disponíveis aqui nessa noite, não todos vão levantar, eu estou disponível. Mas na verdade, no fundo, nem todos estão disponíveis. Quando nós entendemos e quando nós entramos e temos uma mente diante de Deus, nós começamos a viver uma nova história. Vire para o teu irmão que está do seu lado e fale com ele. Quando você constrói uma mente favorável a Deus, você começa a viver uma nova história. Deus começa a te acessar. Você quer ser acessado por Deus? Fale para essa pessoa. Você quer ser acessado por Deus? Você vê que você é Deus? E quando nós vivemos isso, amados, já entendemos o mistério. Jeová Sabaoth, que é o Senhor da guerra, nos põe de pé se estivermos desanimados. Jeová Nissi, Ele ergue a nossa bandeira, a bandeira do reino de Deus, a bandeira dos céus, porque você faz parte dos céus. Diga: eu faço parte dos céus. E se tem uma coisa, quando você identifica que você faz parte do céu, se tem uma coisa que o céu faz, é proteger você. Se tem uma coisa que eu sei do meu Deus, é que Ele protege os seus. Ele diz: você é a menina dos meus olhos, eu cuido de você, porque você entende, eu sou Jeová Nissi na sua vida, eu sou sua bandeira, eu sou sua pátria, você é meu embaixador, então eu te protejo, eu te guardo. Ele é Tzidkenu, a nossa justiça. Ele é Jireh, a nossa provisão. Ele é Rafá, o Deus que nos cura. Ele é Shalom, o que nos dá paz. Todos esses atributos de Deus hoje estão presentes aqui. E Ele está aqui. Ele vai entrar em justiça a seu favor. Ele vai te dar paz. Ele vai trabalhar na sua vida a partir do momento que você constrói uma mente favorável para Ele. Ele não vai fazer nada que você não queira, mas quando você constrói uma mente para Ele, Ele acessa você. E quando Ele acessa você, Ele começa a trazer a revelação, começa a trazer a interpretação da palavra dEle. E você começa a meditar e descer ao seu coração. E uma coisa vai ocorrer na sua geração. Uma coisa vai ocorrer no seu trabalho. Uma coisa vai ocorrer na sua escola. Uma coisa vai ocorrer nas ruas quando você andar. O acesso a Deus, os céus abertos vão promover avivamento aonde você passar. Vão promover avivamento aonde você passar. Mas esse amém seu foi muito desanimado. Vai promover avivamento aonde você passar. Quando você tem uma mente acessável a Deus, pensa aí, imagine. Nós temos dificuldade de alcançar isso. Poxa, eu, homem, eu fazer isso? Deus me usar para curar? Talvez sou um Mondomiro. Não é não. Não é privilégio, é uma bênção, mas não é um privilégio dele. Deus estabeleceu na palavra dele. Se eu tenho uma mente acessível a Deus, uma mente favorável a Deus, eu posso, a Bíblia diz, todas as coisas naquele que me fortalece. A grande dificuldade é que nós não vivemos na prática desta unção, na prática de determinar. Os filhos estão doentes, vem cá, bom dia a todos vocês, a partir de hoje vocês estão curados. Porque aqui é casa de servos de Deus. Não estou fazendo apologia que o crente não deve ficar doente, mas eu digo, a doença é ilegal permanecer na vida do crente. Mas para entender isso, eu preciso ter uma mente de Deus, uma mente favorável a Deus. Eu preciso ter a mente de Cristo.
Cristo não gostava de ver ninguém doente. Cristo não aceitava ver ninguém doente. E sabe, queridos, Ele nos ensinou uma oração. E na oração dele, Ele disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feito, olha só o segredo aqui, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Se Jesus estabeleceu que a vontade dele tem que ser feita na terra como é feita no céu, Deus não quer ver ninguém doente. Não foi eu que falei isso, foi Deus que falou isso. É chegar para o enfermo e falar: olha, Deus, não foi eu que disse isso, mas você falou que a tua vontade deve ser feita aqui como ela é feita no céu. Então a partir de hoje você não está mais doente. A partir de hoje você está restaurado, curado. Amém. Faça o exame e comprove o que Deus fez com você. Simples. Temos dificuldade de entender isso por causa da mente, por causa do que está na nossa mente, as dúvidas e as incertezas. Mas quando eu falei todos aqueles atributos, quando você começa a santificar a sua mente, então para santificar eu preciso abrir mão de algumas coisas. Para mim começar a ter uma mente temente a Deus, para mim começar a ter uma mente e crer no sobrenatural, para mim começar a ter uma mente de um guerreiro, então eu vou começar a entender essas coisas que Deus revelou para mim na palavra, essas coisas que Jesus trouxe aos discípulos e trouxe a todos vocês. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Ele falou aos discípulos que iam se tornar os apóstolos, falou para nós: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. O poder está nas nossas mãos. Quando temos uma mente favorável a Deus, o poder está nas nossas mãos. E a Bíblia fala que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pastor, mas não é só vocês não que estão em cima do altar, não. Todo aquele que crê e tem uma mente favorável a Deus e confessa a Deus com todo o seu coração e que vive uma vida rendida diante de Deus e cria uma mente favorável a Deus, é esse que Jesus está falando. Seja curado. É esse que Jesus está falando, que você vai botar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. É esse que Jesus está falando. Você vai tomar alguma coisa mortífera e não vai te causar dano. Você vai pisar em alguma coisa ruim e não vai fazer nada com você, porque há uma proteção de Deus sobre aquele que serve a Deus, sobre aquele que tem uma mente favorável a Deus. Mas pastor, como entender? Sabe, a Bíblia já diz isso, mas eu preciso ter uma mente acessível a Ele para entender que eu sou de fato a menina dos olhos de Deus, que eu sou propriedade exclusiva de Deus, que eu sou o sacerdócio real. Não está falando só para nós que estamos no púlpito, que pagamos de repente um preço maior, mas está falando para todo aquele que crê, todo aquele que acredita. Mas muitas vezes, amados, a televisão prega muito mais que a palavra. Os nossos adolescentes não estão vivendo o que muitos adolescentes nas épocas passadas viveram. Crianças e adolescentes que chegaram na sua escola e declararam o governo de Deus nas suas vidas, e houve avivamento na escola por causa de crianças de 10 anos. Há relatório de adolescentes que mudaram a trajetória porque confessaram Cristo com uma sinceridade. Como aquela menina que morreu na biblioteca da escola, porque alguns filhos de satanistas e se achavam satanistas, e confrontaram ela na biblioteca. Você vai negar esse Deus? Não. E eles assassinaram a menina na biblioteca. E a morte daquela criança trouxe uma revolução naquela escola, e todos se arrependeram. Porque, amados, Deus quer ter acesso a esse mundo, e quem que Ele vai usar? Eu e você. O que eu estou trazendo para você, uma real verdade que você pode usar na sua célula, na sua casa, nas suas reuniões, nos cultos, nas orações, que você é o agente de milagre de Deus. E não aceito nada menos do que isso. Não aceito um evangelho fraco.
aceite um evangelho sem perspectiva, porque o evangelho, a Bíblia diz que é poder de Deus. E quando o evangelho vive em mim, vive na minha mente, muda a minha mentalidade, eu começo a fazer a diferença aonde eu estiver. Eu te lanço um desafio para você perceber, quando você começar a andar nessa conectividade. Perceba, quando você entrar num lugar, pode ter poucas pessoas naquele lugar. Se você ficar ali um tempo, com pouco tempo, começa a entrar gente, porque a bênção acompanha você. Porque a bênção acompanha você. Só às vezes você não está ligado. É ficar ligado. O que eu estou falando com essa mensagem? Fique ligado. Fique ligado. Deus quer nos ministrar. Deus quer falar conosco andando dia a dia. Deus quer nos usar em momentos e situações da nossa vida. E isso causará para nós um crescimento significante. Muito significativo. Hoje Deus quer transformar a sua mente. Hoje Deus quer que você, a partir de você, das suas decisões, construa uma mente para Ele agora. Talvez eu sou crente, pastor. Já sou crente, já aceitei Jesus, já fui bem contra, já fiz escola de líder. Aí eu pergunto, por que você está vivendo alguns altos e baixos ainda na sua vida? Por que você está andando às vezes cabisbaixo? Por que não está fluindo? Por que o problema que vai apresentar ainda está mexendo tanto com você ainda? Por que você não olha para o problema e ri, como Deus fala? Eu rio dos meus inimigos. Por que você não olha para o seu problema e dá gargalhada para ele? Você está pensando em vai me derrubar, né? Mas a gente olha para o problema e meu Deus, de novo. Olhe para ele e ri para ele. Seus dias estão contados. É essa atitude. Olhe para o seu problema e fala, os seus dias estão contados. Feche os seus olhos, visualize o seu problema e fale, os seus dias estão contados. Fala com autoridade. Você está vendo o seu problema? Agora fale com autoridade. Seus dias estão contados. E deixa eu te dizer uma coisa. O problema, ele só pode ter quantidade de tempo na sua vida a partir da permissão de Deus. Ele não pode passar isso. Se ele passa porque você gostou dele. O problema só é legal na nossa vida a partir do momento, do tempo que Deus estabelecer na nossa vida. Então ele virá para um propósito de Deus construir em nós alguma coisa, ou um aperfeiçoamento. O que passar desse tempo é porque nós gostamos de viver e não aprendemos nada, e ele permanece. O deserto para o povo de Israel só demorou, aqueles anos todos, só demorou 40 anos, porque eles não entenderam. Eles poderiam passar 40 dias. O problema, ele só vai se perpetuar nas nossas vidas quando eu e você deixarmos ele, porque ele só é legal tempo determinado por Deus. Sabe, querido, 10 dias no deserto era dia suficiente para aprender com Deus, não é? Mas Deus fez eles ficarem 40, rodando e rodando. Fique de pé. Você vai sair daqui hoje e vai honrar os seus pastores, estabelecendo mudança na sua mente, metanoia. Você vai sair construindo. A partir de agora, eu começo a construir. Você vai sair daqui e estabelecer o começo da construção de uma mente favorável a Deus. Primeiro você vai começar santificando a sua mente. Depois você vai começar a buscar o sobrenatural. Depois você vai
buscar transformar a sua mente em uma mente temente, uma mente sábia diante de Deus. E a Bíblia te dá todas as instrumentalidades que você precisa. E depois você vai buscar ter uma mente de um guerreiro. Você não vai fugir. Pastor, eis-me aqui. Você vai chegar, pastor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Pode contar comigo. Aí o pastor não vai precisar mais ficar trocando lâmpada. Porque você está pronto. Você está pronto. Deus vai te recompensar. E Deus vai começar a falar com você. Deus vai começar a te dar direção. Feche os seus olhos. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade porque estamos olhando muito para o que Deus não está fazendo. Quando olhamos para o que Deus não está fazendo, nós sofremos. Quando começamos a olhar para o que Deus está fazendo, nós somos edificados. Pense comigo com os olhos fechados. João Batista mandou os discípulos lá para ver quem é, se Jesus era Jesus mesmo. E quando João Batista mandou, vai lá ver quem é aquele, ver se é Jesus. Então quando chegou lá, perguntaram: você é o Messias que havia de vir? Jesus falou: olha, volte para João Batista e fale com ele que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, que os mortos estão ressuscitando, que os desesperançados estão voltando a ter esperança. Fale isso para João Batista. O que Jesus mandou os discípulos falar para João Batista, na verdade foi isso: fale para João Batista para olhar para aquilo que eu estou fazendo e não para aquilo que eu não estou fazendo. Quando eu começo a olhar para o que Deus não está fazendo, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu começo a perder as esperanças. Mas quando eu começo a ver aquilo que Deus está fazendo, pode não ser na minha vida, mas é na vida do meu irmão, então isso vai me trazer alegria, porque a possibilidade vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora. Eu vou manter na perseverança, eu não vou retroceder na minha caminhada, eu vou parar de olhar para aquilo que Deus não está fazendo e vou olhar para o que Deus está fazendo, e o milagre chegará até mim. Eu quero que você ore comigo essa oração. Ore comigo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feito na terra como no céu. Teu reino assim na terra como no céu. Teu
mim.